Olá, estou aqui no Centro de Eventos de Barueri gravando essa videoaula para você que é Li.Des. Bom, gente, eu falei que a partir desse vídeo vou começar a interagir mais com vocês. Então, os assuntos que eu vou abordar têm a ver com as sugestões, as opiniões, os pedidos que vocês estão me fazendo. Eu mandei um e-mail para vocês fazendo 5 perguntas. E vocês me responderam vocês foram me respondendo ali o que mais, né, te incomodava, o que mais te desafiava, e eu escolhi o assunto, escolhi não, né, peguei o assunto que foi mais respondido e estou montando esse primeiro vídeo. Depois vai ter outros também, tá? Conforme, aí vai ser na ordem que foram mais solicitados lá. Nesse vídeo eu quero falar com você um pouco sobre como saber as palavras certas para você utilizar no seu dia a dia, na sua comunicação, que a gente tem muita dificuldade, às vezes, na comunicação, de encontrar as palavras certas. Mas antes de entender as palavras certas, eu gostaria que você também aprendesse sobre as perguntas certas a se fazer, porque uma boa parte da nossa comunicação deve ser conduzida pelas perguntas que nós fazemos, não necessariamente pelas respostas. Eu não sei se você lembra um comercial da TV Futura, que falava que não é as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Você vai aprender quais são as perguntas certas antes mesmo de aprender quais são as palavras certas que eu vou ensinar aqui nessa videoaula para você. Nós temos 2 tipos de perguntas. O primeiro tipo de pergunta é o que nós chamamos de pergunta fechada. O que é uma pergunta fechada? É aquela pergunta que a resposta é dada com 1 ou 2 palavras, ou 3 palavras no máximo. E ela encerra a conversa, não tem como você continuar aquele assunto porque é meio que como se fosse um interrogatório, quer dizer, a resposta é sim ou não, talvez, quem sabe, sei lá, uma coisa muito que não dá condições de você dar continuidade na conversa. Se bem que eu vou ensinar você como continuar uma conversa quando eventualmente você fizer uma pergunta fechada. Vou dar exemplos de perguntas fechadas. Por exemplo, usando a palavra quando. Então, quando você começou a trabalhar aqui, ou quando você fez tal coisa, quando você pretende resolver essa questão. Então, as respostas podem ser assim, hoje, nunca, amanhã, um dia. Quer dizer, são coisas que... Como é que você vai continuar uma conversa dessa? Fica muito difícil, né? Um outro exemplo é, você gostou deste vídeo? Sim, não, né? Então, não dá condições de você continuar, né? Você gostou do filme, você gostou do produto, você gostou do serviço que foi prestado? É uma pergunta fechada, a resposta vai ser muito objetiva. E um terceiro exemplo é, quem você acha que, vamos supor que nós estejamos na época de eleição, quem você acha que vai ganhar a eleição neste ano? A pessoa vai responder fulano ou não sei. Né? Então, quer dizer, não dá continuidade na conversa. Agora, existem as perguntas abertas. O que são perguntas abertas? Quando nós falamos em perguntas abertas, nós falamos numa continuidade do diálogo. Isso é muito legal de você aplicar no seu dia a dia. Tá? Essas dicas são para você aplicar no seu dia a dia. Perguntas abertas são muito simples de serem feitas. E as respostas, quem ouvir essa pergunta vai ter que elaborar uma resposta para te dar. Não vai poder responder sim ou não, talvez, quem sabe, nunca, amanhã. E um outro aspecto muito interessante das perguntas abertas é que as pessoas podem emitir a sua opinião a respeito de determinados assuntos. A pergunta aberta mantém o diálogo fluente, né? Ela permite que a conversa continue acontecendo. E nessa conversa, você vai descobrir afinidades com o seu interlocutor, o que vai fazer com que você possa conduzir a conversa de forma melhor ainda. Vamos ver exemplos de perguntas abertas. Eu quero que você lembre, que você saiba que quem faz perguntas abertas, normalmente é visto como uma pessoa interessante, né? Uma pessoa que tem segurança, que tem domínio, que tem vontade de aprender com o outro. Um exemplo de pergunta aberta é sempre usar o como, né? No primeiro caso, as perguntas fechadas, nós perguntamos assim, quando você vai, sei lá, resolver tal problema? Mude para uma pergunta aberta, começando com como. Como você vai resolver esse problema? Não quando você vai resolver, e sim resolver. E como você vai resolver? Como você começou a trabalhar aqui? Como você pretende alcançar esse objetivo? Como você vai me ajudar nessa questão? Tá? Se eu perguntar para você assim, quando você vai clicar em curtir no meu vídeo? Você pode falar que vou clicar hoje, amanhã, não vou clicar nunca, né? Mas se de repente eu mudar essa pergunta e falar assim, como você acha que pode me ajudar
por exemplo, clicando no curtir neste vídeo, tá? Então eu já estou fazendo uma pergunta mais abrangente, te dando uma condição de participar melhor do meu diálogo. Você pode também pedir para a pessoa contar alguma coisa. Então, ao invés de dizer assim, você gostou do curso do Cláudio, você pode perguntar para a pessoa o seguinte, conte-me um pouco sobre o que você gostou do curso do Cláudio. Né? Ou conte-me um pouco, por exemplo, se eu pedir uma opinião para você sobre esse vídeo, em vez de perguntar, você gostou do vídeo? Eu poderia perguntar assim, coloque nos comentários aí, ou me mande um e-mail, escreva no Facebook, alguma coisa que você gostou e alguma coisa que você não gostou no vídeo. Então, eu estou te dando condições de continuar a conversa. É claro que você, como exercício do Li.D, tem que também desenvolver o hábito de responder as perguntas de maneira mais abrangente, que é para você desenvolver isso. E você também pode usar o de que maneira você pretende resolver tal coisa, ou no caso do mesmo exemplo lá da pergunta fechada, quem você acha que vai ganhar a eleição, você poderia perguntar uma coisa diferente, uma pergunta aberta. De que maneira você acha que tal pessoa poderá, né, resolver os problemas do país? Então, essas são perguntas abertas. Haverá continuidade no diálogo. Isso é muito legal, essa técnica para você usar. Agora, se você, de repente, fizer uma pergunta fechada, e aí, então, você deve fazer, na sequência, uma pergunta aberta, que é para dar continuidade. Por exemplo, quando você fez o curso, em setembro de 2013, conte-me um pouco sobre as experiências que você viveu lá naquele curso. Então, você fez uma pergunta fechada, que é para dar um início, ou às vezes você não se atentou nessa questão da pergunta aberta, mas na sequência fez uma pergunta aberta para continuar a conversa. Agora, como saber as palavras certas para você usar na sua comunicação, que é o que trouxe o assunto que trouxe a esse vídeo. Gente, a primeira palavra certa que eu ensino para todo mundo é a palavra interessante. O que é a palavra, o que significa a palavra interessante? Tudo e nada, tudo e nada. Por exemplo, se você me fizer uma crítica, se você criticar o meu vídeo, eu posso te responder assim, interessante sua opinião. Eu não estou dizendo que eu concordo, que eu aceitei, que eu gostei, que eu odiei, que eu vou te matar, nada disso. Eu estou dizendo apenas que é interessante. E é verdade. Por que é interessante? Porque você se interessou em assistir, porque você se interessou em comentar, porque você se interessou de alguma forma em me dar um conteúdo que pudesse depois me permitir fazer uma melhoria. Então imagina usar essas técnicas no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, com todo. Testa, vai para almoçar hoje, faz um teste na hora do almoço. Enfim, é muito legal. Outra palavra muito interessante de você usar, pensou. Sempre use penso no lugar de acho. Pensar é uma palavra que transmite mais confiança e segurança, fora que é um exercício. Achar é uma coisa vaga, que eu acho porque eu acho, entendeu? Então, costume colocar, por exemplo, a palavra penso no lugar da palavra acho. Penso em fazer tal coisa, penso que... Se você seguir por esse caminho, pode acontecer isso, isso e isso. Penso na hora em que vai acontecer determinada situação, como que eu vou lidar com ela. Então penso que eu me sairei muito bem fazendo um desafio do Li.D. Então, use sempre a palavra penso, elimine a palavra acho, que ela é muito fraca, gera uma desconexão muito grande na comunicação. Uma outra palavra muito bacana para você usar é a palavra descoberta. Descobrir coisas é mais interessante do que achei coisas ou do que inventei coisas, tá? Descoberta é uma palavra mágica, que fortalece muito a comunicação. Então, eu descobri uma maneira de fazer tal coisa, eu descobri como eu posso resolver tal situação, eu descobri como eu posso te ajudar, eu descobri um caminho mais adequado para seguir, tá? Então use sempre a palavra descobrir no lugar da palavra também achei ou inventei. Agora, tem uma outra palavra muito bacana de você usar, que é a palavra resultado. Se eu estivesse aqui com 498 pessoas que cabem nesse auditório, em cima do palco, e falasse, gente, eu quero falar sobre resultados. Na hora, as pessoas abrem a mente, o ouvido, o olho para prestar atenção. Porque resultado é uma palavra mágica para você usar na sua comunicação. Você fala, mas como é que eu vou usar resultado no meu dia a dia? É muito simples. Você pode, por exemplo, contar uma experiência. Olha, eu segui as dicas do Cláudio e eu obtive tal resultado. Né? É diferente de você falar assim, eu segui as dicas das videoaulas do Cláudio e gostei. Ai, muito legal. Ai, tudo de bom. É muito vago. Você acha que alguém vai querer assistir um vídeo meu depois que você falar, eu assisti e gostei? Se você assistir, você gostou, isso é problema seu. Não interessa para outra pessoa. Agora, quando você fala assim, eu assisti o vídeo do Cláudio
e a dica tal me fez ter tal resultado, aí as portas se abrem, as pessoas vão querer ver também. Estou usando o exemplo, atraindo para o meu negócio, é claro, mas você pode usar isso nas suas experiências, tá? Eu, por exemplo, numa fábrica, você pode dizer assim, eu segui por tal trajetória, por tal caminho, eu mudei o planejamento, eu fiz uma outra, acrescentei uma outra tarefa dentro da minha rotina, eu automatizei tal coisa, eu bolei tal coisa, eu descobri um caminho e deu tal resultado. Mas não tem gerente no mundo que não vai gostar de ouvir isso, tá? Nunca diga, por exemplo, quando você for colocar uma ideia, fala assim, eu tenho uma ideia que eu acho que vai ser melhor. É vago, ninguém vai te ouvir, ninguém vai te comprar. Diga, eu tenho uma ideia e penso que poderemos atingir tais resultados com esta ideia. Eu não falei ideia ainda, tá? Não vou falar. Vou falar primeiro assim, eu penso que a ideia que eu tive, ou a descoberta que eu fiz, pode trazer tais resultados. Quando você fala de resultados, o olhão do seu gerente vai arregalar assim, entendeu? Vai ser uma coisa de louco e vai abrir os ouvidos para ouvir, absorver a tua ideia. Onde as pessoas erram muito, que não sabem usar as palavras certas? Eu tive uma ideia fantástica, uma ideia campeã, uma ideia brilhante, não sei o quê, blá, blá, blá. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai se interessar. Tá? Primeiro, apresente o resultado para os outros. Depois, fale da ideia. Se você falar do resultado e a pessoa se interessar, ela vai querer saber a ideia. Se você falar do resultado e ela não der a mínima, você vai perder seu tempo e falar a ideia para quê? Entendeu? Outra palavra mágica que eu uso muito nos meus treinamentos, vocês que participaram sabem, é a palavra fácil. Fácil. Muitas pessoas não sabem que eu dou aula de informática particular para terceira idade. Que eu quero que as pessoas venham para o mundo da tecnologia. Quero que façam meus cursos virtuais também no futuro. Eu sempre uso a palavra fácil. Vamos aprender hoje a fazer uma planilha. É muito fácil, eu tenho certeza que você vai conseguir. Você fala assim, mas e quando é uma coisa difícil? Mas não existe uma coisa difícil, entendeu? Não existe. É você que coloca isso na sua cabeça. Tudo é fácil, ou tudo é difícil, é você que determina. Então, use a palavra fácil. Tá? Se você tem um negócio, se você ensina pessoas ou se você treina pessoas na empresa, quando você for começar, fala, gente, hoje eu vou apresentar uma coisa aqui para vocês, é muito importante, mas é muito fácil de fazer. Tá? Algo interessante que vocês vão aprender com muita facilidade e vão obter muito resultado. Então veja que eu estou já juntando várias palavras na minha conversa. Isso tudo é treino, gente. É treino. Todo dia, até dar certo, até ficar automático. Tá? E uma última palavra que eu quero, tem muitas outras, mas uma última palavra que eu quero destacar é a palavra poupar. Mas não tem ser humano que resista à palavra poupar. Se você estiver no trem, no ônibus, na rua, no metrô, em qualquer lugar, e as pessoas falarem assim, poupar, poupança, poupei, na hora o teu ouvido vai naquela direção. Pode recordar alguma situação aí, porque a palavra poupar é mágica. Tá? Se você, por exemplo, se nós fizermos, vamos pegar aí uns exemplos, né? Se nós fizermos essa ideia funcionar, nós vamos poupar muito esforço, nós vamos poupar muito dinheiro, nós vamos poupar muito tempo, nós vamos poupar o quê? Não sei, você vai pensar aí na tua ideia, tá? Então, como é que você pode apresentar uma ideia na empresa usando as palavras certas? Eu fiz uma descoberta interessante que, se fizermos, poderá trazer tal resultado. Aí você acrescenta. Nisso o pessoal vai falar, mas que descoberta é essa? Aí você fala da descoberta. Então, a descoberta ou a ideia é essa. Quais seriam as dificuldades que nós teríamos? Aí você pode até usar a palavra dificuldade já para preparar a pessoa. Quais seriam as dificuldades que teríamos? O tempo, o dinheiro, o recurso, o material, o computador que não tem, enfim. Como nós podemos resolver isso e poupar o desgaste que nós teríamos com estas dificuldades? Fazendo isso, tá? Então veja que eu coloquei uma ideia já usando algumas palavras fantásticas aqui. Essas são palavras certas. Qualquer palavra pode ser certa, tudo depende do contexto. Mas comece a treinar estas palavras, beleza? Revisa o vídeo, anota no seu caderno quais são essas palavras. Agora, tem situações que são inesperadas. Situações inesperadas, quer dizer, como é que eu lido com situações inesperadas, Cláudio? Onde essas palavras não se encaixam, ou sei lá, eu me sinto um pouco travado diante de uma situação assim. É muito simples. Vamos pegar um caso, um exemplo, numa entrevista. Alguém te fez uma pergunta e você não sabe qual palavra certa usar. Comece dizendo assim, muito interessante a sua pergunta.
Eu fico feliz que você tenha interesse em saber sobre essa minha parte da minha carreira, da minha história. Tá? Quando você fala isso, você não está respondendo nada ainda, você está valorizando a pergunta do outro, mas a tua mente rapidinho vai encontrar a história ideal ou a melhor forma de contar aquilo. Faça, eu te garanto 100% que funciona. Se você fizer, é claro. Se for um exercício diário, até que isso se torne automático. Hoje, para mim, já é automático. Tá? Quantos anos vem exercitando? Por exemplo, se você não sabe a resposta, né, uma situação inesperada também. Eu não sei a resposta, Cláudio. E aí, qual é a palavra certa? Bom, a primeira coisa que você pode fazer é, eu não sei a resposta. As pessoas vão compreender e vão aceitar que você não sabe a resposta. Agora, se você quiser ampliar ainda mais o teu poder de comunicação usando palavras certas, diga o seguinte: muito interessante essa sua pergunta. Eu vou pesquisar e depois te respondo. Se for o caso de caber um tempo de pesquisa, tá? Ou então, muito interessante essa sua pergunta. Caramba, nunca tinha pensado nisso. Como será? Tá? Então você já deixou bem claro para a pessoa que você não sabe, mas você achou uma questão muito interessante. Gente, usa essas dicas. Eu garanto que sua comunicação... Se você usar isso durante uma semana, pega uma das coisas, começa a praticar por uma semana inteira. Você vai ver o resultado durante uma semana. É fantástico. É fantástico. Bom, amanhã nós vamos fazer um vídeo sobre como... Vamos mostrar um vídeo, já está pronto. Como dizer não. E também tem o desafio, né? Desafio para você fazer no domingo. No domingo, nosso vídeo será por que eu faço o que eu faço, tá? Por que eu tenho os hábitos que eu tenho, por que eu penso como eu penso, por que eu faço como eu faço. Agora, continue decorando, é um pedido para você, continue decorando o refrão We Are The Champion, porque nós vamos fazer uma segunda etapa do desafio. Eu estou aguardando o vídeo de algumas pessoas ainda que está com medo, está com receio. Gente, isso não é um concurso de música, de cantor, nada disso. Pega o seu celular, põe lá, pendura no lugar e grava We are the champion, we are the champion, no time for losers, cause we are the champions of the world. Grave do seu jeito, beleza? Não se preocupe em fazer perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Tem um monte de gente faltando estrelinha, por que ainda não me mandou o vídeo? Beleza? Eu quero você 5 estrelas no Li.des, ok? Tchau!